Pessoal, vamos virar a página aqui e escuta essa aqui. Vamos ver o que vocês acham dessa história toda. O STF determinou a apreensão da carteira de motorista e também do passaporte de pessoas endividadas e inadimplentes. A medida tem como objetivo obrigar devedores a quitarem as pendências. As penalidades, Leonardo Bortoleto, incluem a proibição de participar de concursos públicos e licitações. Motoristas profissionais que usam o documento para ganhar sustento, não, esses não podem ter a carteira de habilitação apreendida. Até que ponto isso faz sentido para você? Até que ponto é um exagero? Como é que você lê essa história? Eu só acho o momento, às vezes, inoportuno. Nós estamos vivendo ainda uma crise, todo mundo está falando com problema, apresenta um número de milhões e milhões de pessoas que passam fome, e aí em cima de uma dívida você ainda não pode ter outros benefícios normais, naturais. Tem dívida, tem que pagar, mas eu acho que tem que ter o meio termo nesse momento. Se for proibir todo mundo que está devendo, Ricardo Kietzmann, de participar de concurso público e empresário que está devendo participar de licitação, não vai ter mais. Sabe, Júnior, eu acho que toda medida, né, que venha favorecer a justiça, e nesse caso a justiça seria obrigar o devedor que tem dinheiro e não paga a pagar as dívidas, eu acho que ela é benéfica. Mas nesse caso específico, de CNH, de Carteira Nacional de Habilitação e de passaporte, eu não concordo de forma alguma. Primeiro, que o argumento da justiça a pessoa que tem o direito de dirigir a uma concessão do Estado, ela não precisa ela mesma dirigir, ela pode se locomover através de ônibus, através de Uber, de táxi, pouco importa. Essa é justificativa para dizer que não está cerceando o direito de ir e vir da pessoa. Mas ok, eu pergunto, se uma pessoa tem um idoso dentro de casa, se uma pessoa tem um filho pequeno dentro de casa, acontece um acidente doméstico, ele precisa sair às pressas para levar essas pessoas ao hospital, e ele não tem carteira de habilitação, como é que ele faz? E com relação ao passaporte, você tirar o passaporte, que também, segundo o argumento da justiça, é uma concessão do Estado, quando você tira o passaporte da pessoa, você praticamente a coloca em prisão, não domiciliar, mas em prisão territorial. Você a obriga a permanecer dentro do país. Então eu acho isso completamente exagerado, completamente indevido, e pegando o gancho na sua pergunta, eu fico pensando o seguinte, o maior devedor do país é a União. A União não é uma pessoa, não tem um CPF, mas ela é representada por um monte de político e governante que há anos governa mal o país, saqueia o país. Esses caras devem pra caramba e com eles tudo bem, não acontece nada. Além desses caras, Mauro Camargo, tem um ranking aqui que eu acabei de acessar, dei um Google rápido aqui, em empresas devedoras. A Petrobras ocupa a primeira colocação, olha para você ver. Telemar Norte-Leste, a segunda posição. E aí vai seguindo a lista aqui, mas na lista tem Nestlé, tem empresas de automóveis, enfim. Só gigante na lista. Dessas empresas o STF não está se importando? Lojas americanas agora. Também, O grande erro é considerar dever um crime. Dever não é crime. Dever é uma incapacidade de cumprimento de um acordo por um determinado tempo. E quando você pune, tal como a STF está punindo, o cidadão desta maneira, você inviabiliza o potencial que ele tem de honrar com essa dívida com o passar do tempo. Eu fico pensando, Júnior, a solução disso é resolver a mobilidade das cidades, porque quase todo mundo deve. Com as pessoas sem carteira de motorista, vai resolver a mobilidade da cidade. Agora vai paralisar todos os outros serviços, toda a cidade. É isso que o STF quer com essa ação? Eduardo Costa, eu olho para a situação, e a gente falando de carteira de motorista, hoje grande parte das pessoas que perdem o emprego, né? E aí começam a dever, por causa de uma situação muito comum, vão fazer o quê? Dirigir carro de aplicativo. E aí eu fiquei pensando, poxa, como é que vai ficar isso? Pois eles não são, em princípio, considerados motoristas profissionais, né? São engenheiros, são enfermeiros, são jornalistas que não têm outra alternativa, vão para o aplicativo. Aí compra um carro e precisa de entrar no tal do juro. Eu pedi o Rômulo ali para fazer um levantamento. O cheque especial, o Rômulo Ávila da Web é bomba isso, que isso me novo, porque eu não sei, não entendo esse trem, não. Cheque especial, 133%. Rotativo do cartão de crédito, 428%. Parcelamento do cartão de crédito, 175%. Nós temos um negócio escrito na Constituição Federal de 1988 que o juro não poderia passar de 20%. Lembra disso, mano? E o STF está protegendo quem com essa história? O STF está dizendo que se o banco cobra de você 400% de juros ao ano, você que está tentando sobreviver com motorista de aplicativo e que está devendo, você tem que ficar sem a carteira, ficar sem trabalhar e passar fome, você e sua família, porque o mais importante é proteger o banco que cobra 400% de juros ao ano.
Ô, Júnior, eu tô ficando num desânimo, sabe por quê? Na boa. Por isso que eu já falei muitas vezes aqui que eu sou contra o elixir da juventude. A gente tem que morrer. Eu não tô com pressa, não, mas a gente tem que parar e morrer. Porque vai chegar uma hora que você não tem mais o que falar para as pessoas terem esperança. Ô, Júnior, nós escutamos hoje no Jornal da Itatiaia que o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, que é vinculado, que é o STF, dizendo, obrigando os juízes e funcionários da Justiça a voltar a trabalhar. E veio um representante dos trabalhadores, não estou nem culpando ele, nem os trabalhadores, porque cada caso é um caso. Mas os trabalhadores da Justiça em Minas, que são os que têm os melhores salários, 30% deles, 1 em cada 3, estão em casa até hoje, a pandemia não acabou, não. Ô, gente, e nós falamos isso aqui na rádio. Aí eu começo a cobrar as coisas, o cara fala assim, Eduardo, vai cobrar de outra pessoa. É muito comum no meu Instagram, o cara fala assim, Eduardo, você está cobrando o quê? E o presidente? Aí eu fico sem... E o Sérgio Cabral? Eu fico sem o que falar, amigo. Não, na boa, eu queria tanto gostar e respeitar os ministros da Suprema Corte. Já pra você ver, a Suprema Corte do Brasil. E eu fico rezando para eles aposentarem. Só para fazer uma correção, a minha fala talvez pode gerar algum certo pânico, aí, principalmente os motoristas de aplicativo, né? Lá no início eu dizia, motorista profissional que usa o documento para ganhar o próprio sustento não pode ter a carteira apreendida. Então acredito que os motoristas de aplicativo não devem entrar, né, nessa norma. Não, mas porque eles não... Eu disse aqui, eu fiz a ressalva. Porque muitos deles não são considerados profissionais. Esse vão ter que provar na justiça. Exato. Vai e para ter provar vai ser 20 anos. Vai ter essa... Pegando um gancho aí, quando eu estava falando do poder público em relação a isso, a quantidade, e tem um que é muito notório, de senadores, mas tem um em especial, que é devedor contumaz, não paga pensão alimentícia, não paga dívida de condomínio, não paga nada. Eles vão tirar o passaporte desse senador também, ou esse senador vai continuar tendo um passaporte diplomático intocável? E esse prefeito devia ter IPTU. E a justiça dizia que não encontrava esse prefeito dentro da prefeitura, né, para poder ser notificado. Gente, o Bolsonaro não está gastando 950 mil reais, quase 1 milhão lá nos Estados Unidos, tirando o nosso bolso? Qual é que é a empresa mais devedora do trem? Petrobras. Mas não é ela que teve o Petrolão? Que deu a Lava Jato? O Supremo descondenou todo mundo. Pois é. Então...